Preciso falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu uma boa redução na sua folha salarial com apenas 3 saídas. Você vai lembrar que Igor Coronado, Alex Santana e Giovani não ficaram no timão após o último mês. E a debandada desses 3 atletas significou uma redução de 2.600.000 reais mensais. Coronado era dono do maior salário, ele tinha um custo mensal de 2 milhões, Giovani e Alex Santana ganhavam os outros 600 mil. A ideia do presidente Osmar Stabile é reutilizar essa grana para a contratação de atletas. Com esse fôlego na folha salarial, ele entende ser capaz de contratar jogadores. O grande ponto é como contratar atletas sem pagar pelos direitos econômicos. O Corinthians hoje não tem dinheiro para investir em jogadores, apesar dessa folga na folha salarial. Importante registrar ainda que o Corinthians não descarta negociar mais atletas para tentar reduzir ainda mais seu custo. Por exemplo, Palácios é um jogador que o Corinthians adoraria fazer negócio. Ele até tinha conversas com o Austin FC, mas demorou para responder. O Austin desistiu do acordo. Léo Maná é outro atleta que não faz parte dos planos. Se pintasse uma proposta pelo Félix Torres, certamente o Corinthians faria negócio. E o principal deles, Memphis Depay, cujo custo é de 6 milhões de reais por mês. Tem ainda, isso sem contar os bônus. Se pintar qualquer proposta pelo Memphis Depay, Corinthians fará negócio. Em relação a reforços, abre aspas, para o presidente interino do Timão, Osmar Stabile, não vai ter nada de loucura. Temos que trabalhar dentro da nossa possibilidade de custo baixo e alta qualidade. É difícil, mas não impossível. Para fechar o noticiário ou as notícias do Timão, contar que o clube demitiu Orlando Ribeiro do cargo de técnico do Sub-20. Diego Coelho deve ser anunciado como novo comandante. A saideira do Timão, Corinthians que se prepara para o confronto contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Havia expectativa da realização de um treino aberto, não será possível, mas a principal organizada do Corinthians prepara uma grande recepção para o time na frente do estádio na quarta-feira. Bora falar agora sobre o Corinthians. Existe alguma chance de Memphis Depay aceitar a redução salarial? Vários setoristas do Corinthians têm afirmado que o Timão tenta convencer o Memphis a aceitar uma redução nos seus vencimentos para continuar no clube. Já quero deixar bem claro para todo torcedor corintiano, essa chance inexiste. O Corinthians nem vai propor algo nesse sentido, porque sabe que Memphis e seus representantes consideram a ideia absolutamente maluca. Imagina que você é contratado por uma empresa e em determinado momento essa empresa pede que você reduza os vencimentos, os bônus, é óbvio que você não vai aceitar. E o Corinthians pode, nesse momento, rescindir o contrato ou dispensá-lo. Nos dois casos, teria a obrigação de ressarcir o Memphis Depay com os vencimentos até o fim do vínculo. O contrato só se encerra em julho de 2026. Essa hipótese também está completamente descartada. Então, hoje, a possibilidade e a disposição do presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, é de torcer para que apareça uma proposta do exterior. Nesse caso, se o Memphis Depay concordar com a negociação, o Corinthians fica com 5 milhões de euros. Nicola, mas se o Memphis propor uma rescisão de contrato amigável, dá para dizer que o Corinthians também aceitaria, mas o Memphis é quem não quer rescindir o contrato sem ter outra proposta em mãos, até porque no Timão ele fatura 6 milhões de reais por mês. Já havia contado para vocês de forma exclusiva nesse domingo que no mês de agosto em especial será um enorme problema para o Corinthians deixar as contas em dia com o Memphis. É que além desse custo mensal de 6 milhões, o Timão também terá a obrigação de pagar 2 bônus previstos no primeiro ano de contrato. São 6 milhões e 300 mil pelo número de jogos, ele conseguiu atingir o limite máximo de prêmio, tem também a premiação por gols e assistências. Nesse momento, o Memphis tem direito a mais 4 milhões e 700 mil por 29 gols / assistências. Se ele marcar um gol ou der uma assistência na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, no último jogo, durante esse período de primeiro ano de contrato, o Memphis, em vez de 4 milhões e 700 mil de bônus, com gols e assistências, pula para 6 milhões e 300 mil. Então o que é certo é que, nesse momento, o Corinthians tem um custo com o Memphis de 17 milhões de reais para o mês de agosto. Se ele fizer gol ou der assistência, esse custo passa para 18 milhões e 600 mil reais. A saideira sobre o Corinthians, 25 mil ingressos vendidos para quarta-feira. Tem Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Quero falar agora sobre Dorival Júnior. O técnico do Corinthians corre risco de demissão em caso de derrota para o Palmeiras na quarta-feira, jogo da Copa do Brasil, partida de ida das oitavas de final. A resposta é não.
Dorival Júnior será demitido se eliminado para o Palmeiras daqui a 2 semanas. Jogo nessa quarta de ida, partida de volta na outra quarta-feira. A situação dele é ruim no Parque São Jorge. O atual presidente, Osmar Stabile, está longe de se encantar com o que faz o Dorival Júnior, mas ele descarta por completo dispensar o treinador alvinegro em caso de tropeço contra o Palmeiras. Ele vai preferir esperar o fim da eliminatória para tomar sua decisão. Até porque os 2 últimos resultados não foram brilhantes, mas também deixaram alguma boa impressão. O Corinthians empatou com o Cruzeiro dentro de casa, terminando a partida melhor e amassando, não vou dizer amassando, mas pressionando o Cruzeiro e criando as principais oportunidades de gol. Contra o Botafogo no sábado, Dorival escalou mal o time e o Corinthians foi amplamente dominado pelo Botafogo. Mas, no segundo tempo, com as mexidas do Dorival, o Corinthians voltou a melhorar e foi buscar o empate. Então, não dá para dizer que o Dorival está encantando, mas tem dado sinais de recuperação e precisa confirmar esses sinais na eliminatória contra o Palmeiras. Só para completar, é importante destacar que o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira é em casa, no domingo, Fortaleza também em casa, Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira seguinte, confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, valendo a classificação para as quartas de final. Timão que, sob o comando do Dorival, soma 16 jogos com 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, a eliminação na Sul-Americana e a 11ª colocação no Brasileiro jogam contra a continuidade de Dorival Júnior. E o Corinthians precisará de um caminhão de dinheiro para pagar Memphis Depay no mês de agosto. É que além dos habituais 6 milhões de reais de custo todo mês, há o pagamento de 2 bônus. O primeiro por presenças em jogos, o segundo por gols/assistências. Só para você entender, o Memphis Depay assinou um contrato com o Corinthians em setembro do ano passado. Esse vínculo só se encerra em julho de 2026, mas para efeito de contabilidade ele foi dividido em 2. E a primeira parte termina na próxima quinta-feira, 31 de julho. A partir daí, em agosto, começa a vencer o prazo de pagamento dos bônus relacionados à primeira temporada. A data específica do contrato para pagamento é 20 de agosto e todos os valores que eu vou passar a partir de agora são livres de impostos. O Memphis Depay tem garantidos para 20 de agosto mais 11 milhões de reais. São 6 milhões e 300 mil reais por ter participado exatamente de 70% das partidas, seja em campo ou relacionado. E tem mais nesse momento 4 milhões e 700 mil reais por ter alcançado 29 gols/assistências. Foram 14 gols e 15 assistências. Se o Memphis Depay der um passe para gol ou marcar contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, em jogo da Copa do Brasil, ele terá alcançado 100% dos bônus previstos nesse primeiro ano de contrato. Isso porque ele precisava de pelo menos 70% de aparições em jogos para conseguir 6 milhões e 300 mil reais, e ele conseguiu. Foram 67 jogos, já estou incluindo a partida de quarta-feira, nesse período que o Timão disputou. O Memphis Depay ficou à disposição em 47 jogos, 70,1%. Em relação a gols, haveria prêmios se ele conseguisse marcar ou dar assistência para 15 gols, para 20 gols, para 25 gols e para 30 gols. Nesse momento ele tem 29 participações em gol. Basta que ele consiga mais uma para que os seus 4 milhões e 700 mil reais de prêmio destinados a gols e assistências se tornem 6 milhões e 300 mil. Aí, nesse caso específico, a dívida do Corinthians para com o Memphis no mês de agosto, no dia 20, será de 12 milhões e 600 mil reais, com valores líquidos, todos os descontos, todos os impostos pagos pelo Timão. É também por isso que a diretoria do Corinthians andava tão preocupada com as contas relacionadas ao holandês. Esses custos de 6 milhões por mês já são absolutamente irreais e impagáveis. E agora a diretoria vai precisar buscar entre 11 e 12 milhões e 600 mil, vai depender da performance do jogador contra o Palmeiras para garantir o pagamento. Se não fizer o pagamento no dia 20 de agosto, o Memphis fará como já fez em relação ao prêmio do título do Campeonato Paulista. Vai notificar extrajudicialmente o Corinthians e essa situação já torna o valor ainda mais caro. O título do Paulista não foi pago, era de 4 milhões e 700 mil. Sem o pagamento com a notificação extrajudicial, acresceu-se um valor de 10% de multa, além de 1,5% de juros ao mês. O Corinthians ainda não fez a quitação do prêmio do Campeonato Paulista. Por falar no Memphis, foi dele o gol no empate 1-1 contra o Botafogo, nesse sábado no Newton Santos, resultado importante.
que impediu que a pressão aumentasse em relação a Dorival Júnior. Se bem que a partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, é absolutamente decisiva para o futuro do treinador. Só para completar, destacar as palavras de Yuri Alberto, que voltou a campo depois de mais de 2 meses de ausência. Ele se mostrou bastante emocionado ao falar sobre a renovação de contrato com o Timão. Vínculo só se encerra em 2030. E você, o que pensa sobre os números do contrato de Memphis Depay? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Fabinho Soldado, informação importante e exclusiva. O diretor executivo de futebol do Timão, que mandava prender e soltar na era Augusto Melo, perdeu todo esse moral e está com o filme queimado por uma série de motivos. O principal deles, a irritação da atual diretoria, que substituiu o Augusto Melo por conta de um contrato que custa até 6 milhões de reais por mês ao Corinthians com Memphis Depay. Quando os dirigentes alvinegros tomaram conhecimento de todas as cláusulas e benefícios que o holandês tem, eles se perguntaram, mas como alguém pôde deixar que o Corinthians assinasse esse contrato? E o Fabinho Soldado teve papel importante durante toda a negociação com o Memphis. A partir daí o Fabinho já começou a ter seu filme queimado, mas não parou por aí. Os dirigentes da atual administração também levantaram uma série de outros reforços contratados pelo Fabinho que deixaram péssima impressão. Alex Santana, Charles, Pedro Raul, entre outros. Até reforços que vingaram na era Fabinho Soldado, depois descobriu-se que nem tiveram tanta participação dele. Um exemplo é o Carrilho, que arrebenta com a camisa do Corinthians, ou pelo menos arrebentou na temporada passada, mas foi uma indicação do Ramon Dias. O grande trunfo, o grande mérito do Fabinho Soldado como executivo de futebol foi a contratação do Hugo Souza. Todas as outras têm alguma discussão. Só para completar, o Fabinho também perdeu moral com a diretoria pela constatação de que ele não consegue dominar o vestiário e os atletas como se imaginava. Casos de indisciplina, como a ausência do Memphis num treino e seguidas saídas e baladas de jogadores acabaram pesando contra o Fabinho. Não estou para dizer que eles correm o risco de demissão, mas dentro da atual administração há a avaliação de que o trabalho dele é só comum, bem distante de um trabalho perfeito ou ótimo como muita gente tem tentado deixar no ar. Só para completar, queria contar também que Matheus Bidu avançou para a renovação do contrato. O vínculo do lateral esquerdo se encerra no fim desse ano e será prorrogado. Registrar ainda pichações contra Memphis Depay. Essas pichações aconteceram no Parque São Jorge e, entre outras coisas, a gente pôde ler fora Depay, salário em dia, futebol atrasado. Depay de ídolo, você não tem nada. Craque Neto 90, 91 e 97, nosso ídolo eterno. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, aí eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira o 0x0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e mais uma dispensa na base. Agora de um filho de um dos ex-diretores de patrocinador master do Corinthians. Bora fazer você entender toda essa história. Entre as várias maluquices dos 87 contratados para a base, desde o início da era Augusto Melo, tinha um caso de um zagueiro que era filho do patrocinador master da Esportes da Sorte. O Corinthians tem a Esportes da Sorte como patrocinadora master e havia contratado o filho do CEO da empresa, o Danielzinho Trajano, zagueiro de 19 anos de idade, que havia chegado em abril. Pois bem,
Depois de 3 meses, ele foi dispensado, sem nunca nem sequer ter treinado com o time principal. Suas únicas apresentações se deram no time B, que é uma espécie de catadão do Corinthians que foi criado exatamente para tipos de negócios estranhos e escusos. A dispensa se dá depois que o Daniel Trajano, pai do zagueiro, deixou de ter um papel de destaque na Esportes da Sorte. Me parece algo conveniente. Só para completar em relação ao Corinthians e mais problemas. Na manhã dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que Duílio Monteiro Alves usou mais de 80 mil reais em cartão corporativo para gastos pessoais enquanto presidente do Corinthians. Detalhe, esses 80 mil reais num período de menos de 40 dias. Entre as compras, cerveja, remédio para ereção, compras em um mercado que não existe e nunca existiu, além de 2 aparelhos para barbear no valor de 3 mil reais. Isso sem contar 3 flores acompanhadas de arranjo e uma série de outras coisas que não competem a um presidente gastando o cartão corporativo do Timão. André Sanches, super ameaçado de ser expulso, Duílio vai para o mesmo caminho e é o fim da renovação e transparência no Parque São Jorge. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.